gratidão imensa, uma felicidade grande, uma emoção, tá? Para quem já está me acompanhando, para quem já me acompanha o trabalho de registros acásticos em abordagem quântica, tudo vai fazer sentido, tá? Então, salve a egrégora, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Introdução. Todo o trabalho de cura é facilitado pelo universo e pelas equipes de cura e resgate. A necessidade do cliente e a intenção do terapeuta. A corrente de cura configura-se de forma ascendente. Então, o cliente ele nos buscando uma cura, né? E nós levamos essa frequência do cliente aos mestres e às equipes e comandos, e eles levam a consciência cósmica universal. Então, em última instância, nós estamos realmente trabalhando enquanto essa consciência cósmica universal. E ajudando a cada ser individualmente, estamos ajudando o planeta e o universo. A cada ser liberto, liberamos um raio de outros seres. Somos um. Estamos atravessando um momento de intervenção que vem sendo anunciada há tempos. Aí a gente se pergunta, né, intervenção alienígena, porque tem gente que fica esperando, né, os alienígenas virem nos salvar, né? E eles já estão aqui, eles sempre estiveram aqui, né? Nós somos produtos, nós seres humanos somos produtos da inteligência, da tecnologia alienígena em termos de genética, né? Então, o apocalipse que nós estamos atravessando significa revelação. A gente vai começar a despertar para a verdade, né? E existe realmente uma verdade, apesar das perspectivas serem individuais. Estamos sendo preparados para a verdade. A humanidade está doente, vocês estão vendo que isso está se intensificando. Cada vez a gente vai ver, né, essa doença, a gente já está vendo, né, acontecer, né? A missão é regenerar o maior número de pessoas, curando as feridas impostas por tanto tempo de violência. Nós fomos criados como criaturas para sermos servos, escravos, não duvidar, não questionar, né? E agora nós estamos questionando, né? Nós estamos despertando para a nossa própria centelha divina, porque nós temos um Criador maior. O planeta Terra está em evolução para novos paradigmas. As consciências que trabalham em prol da libertação planetária são diversas. Nós temos uma hierarquia, tá? Nós trabalhamos para uma hierarquia, junto a uma hierarquia. Seguem uma ordem cósmica de ascensão e evolução do planeta. A hierarquia que nós trabalhamos é a hierarquia crística, é o Cristo interno, é o avatar de Jesus, na verdade, né? Para quem não conhece a consciência crística, né? Ela é representada por Mestre Sananda. Mestre Sananda é o eu superior de Jesus. Jesus ele encarnou na Terra com uma missão e Jesus conhecia todos os segredos que somos nós, e que nós vimos há tanto tempo sendo enganados quanto a isso, né? Porque se a gente conhece a nossa real capacidade, o mundo não é mais assim, né? Os curadores trabalham na linha de frente desse grande exército. Muitos já encarnam com este propósito e estão sendo sempre assediados, muitas vezes desde o nascimento. Quem encarna com esse propósito missionário de auxiliar nesse momento de regeneração planetária, muitas vezes a gente não consegue nem chegar à vida adulta, né? Nós somos atacados desde que nascemos, né? E continuamos sendo, é por isso que é importante a proteção da egrégora, é importante estar nessa conexão com os mestres, não nos distrairmos dessa conexão. Nesse processo, nem todos estarão aptos às novas frequências que estão chegando no planeta. Não por uma questão de merecimento, mas de escolha. Escolhemos. Quem quer vibrar nas vibrações baixas tem o direito de escolher isso. Nós temos o direito de escolher para onde queremos ir. Nós não somos escravos realmente. Nós somos escravos de um sistema, mas não na nossa vida espiritual nós somos livres.
Então, a cura acástica, o que seria? A utilização dos acessos aos registros acásticos em âmbito terapêutico. Vamos experimentar curas e resgates, libertação kármica e desfragmentação. Somos canal das equipes cósmicas de cura, comandos Santa Esmeralda, Santa Ametista e outros comandos interplanetários, dos sirianos, arcturianos, venezianos, andromedanos, etc. Todos os trabalhadores da luz em outros orbes, em outros momentos, em outras dimensões, né, do espaço-tempo. Transição planetária, ancoramento das novas frequências e evolução do DNA carbono para o DNA cristal, que é a restauração das nossas 12 fitas de DNA, que são os telômeros, né? Nossos telômeros foram cortados, de 12 nós ficamos com 2, e agora estamos reestabelecendo os nossos telômeros. Isso a gente vai falar mais profundamente mais tarde, tá? No decorrer do curso. E o uso das frequências do raio gama, que são as ondas gama, que são as ondas da supraconsciência. E reconexão multidimensional. Nós estamos trabalhando para reconectar o máximo de pessoas possível nesse momento, para que a gente faça essa transição. Objetivos. A cura acástica visa a investigação de registros negativos em frequência aberta e a atuação consciente na cura e reprogramação junto às egrégoras de cura e resgate. Liberação de processos kármicos, dissolvendo emaranhamentos energéticos do espaço-memória, a gente vai falar sobre o espaço-memória, desta e de outras vidas, restaurando o fluxo do amor incondicional para que haja um realinhamento ao fluxo do universo e uma reconexão com o eu superior, com os mestres ascensionados e com o propósito. Entender, curar ou cortar emaranhamentos que não estejam alinhados ao propósito. Qual é o propósito? O servir para uma terra de regeneração. Aumentar a frequência vibracional para que a gente possa atravessar para uma 5D, que é um 5º nível de consciência, e as nossas frequências elas já vão elevar, né? E isso a gente experimenta no nosso dia a dia, porque muitas vezes devido a essas frequências elevadas que nós começamos a vibrar, nós afastamos muita gente que esteja nas frequências baixas, né? Então, relacionamentos são reorganizados, a nossa vida é reorganizada para que a gente consiga seguir esse propósito. Aumentar a autoestima, empoderar, consciência e acolhimento nos processos de despertar, ascensionar em grau evolutivo, nível consciencial. Para quem não lembra a nossa tabelinha dos níveis de expansão da consciência, a gente poderia dizer que esse curso de cura, a gente já se coloca no nível de consciência 4, indo para o quinto. O quinto, se vocês não lembram, né, é o nível de consciência dos Budas, né? Onde a gente cria superpoderes, a gente exerce os nossos superpoderes. O curador acástico acessa os registros acásticos, então o ponto principal é esse, né? Tem que acessar os registros acásticos para você trabalhar em cura. Então, primeiro, a gente acessa, aprende a acessar, aprende a ancorar essas frequências e trazer informação de forma consciente, e num segundo momento a gente vai aprender a curar. Então, se a leitura ela é a observação de registros para que a gente traga informação, aqui na cura a gente vai atuar mesmo como um programador na fonte, né? Então, na leitura a gente acessa e na cura a gente atua enquanto curador nessas outras dimensões. Trabalha na multidimensionalidade 5D+, viajante do tempo, nós somos viajantes do tempo e investigadores do espaço-memória. Integra as equipes de cura e trabalha com sua egrégora, nós somos o elo da corrente, a gente religare, nós religamos. Essa conexão, na verdade, ela nunca foi desligada, né? A gente fala religare, né? Porque até o termo religião vem desse termo religare, né?
Mas o que a religião faz, né? Ela coloca o ser em contato com a espiritualidade. E nós aqui, como curadores, nós colocaremos o ser em contato com a sua própria espiritualidade, mas através da multidimensão. Agente modulador de frequências elevadas no amor incondicional, que é a mais alta das frequências. Utiliza ferramentas quânticas, entende os processos do ego e se coloca no auxílio. Atua junto à hierarquia. O papel do curador 5D é de suma importância. Integra as equipes cósmicas de cura e trabalha com sua egrégora. Elo da 3D, da corrente na 3D, que liga o cliente às dimensões onde a cura é possível. Ao falarmos em cura, estamos nos referindo a uma infinidade de processos que incluem a cura dos corpos, físico em última instância, porque tudo que acontece no nosso corpo físico é um reflexo do nosso campo. O campo, ele é um campo de informação. Então, tudo que a gente experimenta no nosso corpo físico é uma informação que existe no nosso campo e que está sendo refletida no nosso corpo físico para ser vista, né? Para ser vista, para ser curada. Então, a gente vai estar atuando na cura, não só do corpo físico, né? Mas do corpo mental, emocional, energético e também as programações estabelecidas no nosso sistema através do DNA. O que é o DNA? É informação. Né? O que é o nosso DNA físico? Ele traz no nosso sistema físico as informações de todo o nosso ser, através das alterações realizadas na fonte do próprio sistema. Muito bem, então vamos estar trabalhando na fonte do nosso sistema, não mais até enquanto eu superior. Nós vamos começar esse trabalho em eu superior, junto aos eu superiores da egrégora, mas nós vamos além, nós vamos estar entrando agora em novos continentes, na 6D, né? A sexta dimensão da consciência, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Nós ficaremos em uma dimensão só? Não, porque a partir da quinta dimensão, as dimensões elas se multiplicam, tá? Mas não tem, como eu fico brincando, né? Não tem uma plaquinha dizendo, bem-vindo, você chegou à 11ª dimensão, não existe isso. Ao curarmos determinados aspectos do nosso ser, estamos também modificando nossa programação. Isso irá reverberar positivamente, não apenas em nós, em nossa vida presente, mas também no próprio Akasha, na fonte do sistema. O curador não precisa ser exatamente um terapeuta de formação, mas exercer a real vontade de auxiliar o trabalho das equipes de cura e resgate. Às vezes a gente vê, né, uma senhorinha trabalhando na cura, que é espetacular, né? E às vezes a gente vê uma pessoa cheia de diplomas que não integrou tudo aquilo e que não consegue, fica com medo, né? Não consegue atuar enquanto cura. Então não tem a ver com o que a gente sabe, mas o que a gente é. O que a gente sabe vai embasar o nosso trabalho, né? Vai trazer fundamentos para que a gente atue de uma forma consciente. A iluminação, ela é trazer consciência, que é consciência com entendimento. Então, os benefícios. Os benefícios são praticamente os mesmos benefícios da leitura, né? Só que agora a gente consegue atuar de uma forma mais efetiva em determinadas questões, né? A gente trabalhando na fonte do sistema, lembrando que o Akasha é a base de toda a nossa materialidade, de toda a realidade, né? A gente vai falar sobre isso também. A gente vai estar atuando nas bases da nossa programação. Então, se a nossa programação tem uma linguagem, né, como a programação de um computador, de um programa de computação, a gente trabalha em uma linguagem, né, seja ela HTML, seja ela Java, né, tem tantas linguagens da computação, né? A gente, no Akasha, a gente também está trabalhando numa linguagem, né? Então, os benefícios são
todos aqueles que a gente já traz na leitura, só que desta vez a gente vai potencializar o nosso trabalho. A gente vai potencializar a vontade, né? A vontade, a ordem divina aplicada, né? A gente vai aplicar realmente os processos de cura. Fundamentos. Bom, relembrando, né? A lei do mentalismo, o universo é mental. O Akasha é o éter infinito, a mente cósmica universal. Somos canais abertos que captam e distribuem frequências. Abrimos e fechamos sinapses em frequência e somos influenciados por ela. Tudo que existe no Akasha é da mente do Criador, né? O Akasha é a própria mente, é a grande mente que a tudo criou, né? Então, o Erwin Laszlo, no livro A Ciência e o Campo Akáshico, ele diz que o Akasha é o campo original de onde emergiram as partículas e átomos, as estrelas e planetas, os corpos humanos e animais e todas as coisas que podem ser vistas e tocadas. É um meio dinâmico, repleto de energia em flutuações incessantes. O vácuo é Akasha e prana entranhados num só. O útero de toda a matéria. Olha que interessante. O útero de toda a matéria e de toda a força do universo. O Laszlo, né? Ele estudou também as filosofias orientais, ele estudou o yoga, né? Ele estudou essa linha, né? Porque o Akasha, o próprio conceito de Akasha já é uma palavra em sânscrito, né? Então, lá atrás, os ensinamentos, né, lá milenares, né, eles já buscavam explicar a realidade, né? E foram esquecidos. Então, agora a gente está fazendo esse retorno de trazer para a ciência esses ensinamentos espirituais. Universo quântico. Somos integrantes de um universo atômico. Então, qual é a base, né? O que forma a matéria, né? São os átomos. Nós somos integrantes desse universo atômico. Nós também somos átomos, né? Tudo em nossa realidade é composto por átomos. E os átomos, eles se manifestam em ondas ou partículas. Tudo é estrutura atômica que se modifica com a observação. A realidade é moldável e transformável. Se o átomo, se o átomo ele não é sólido, né? E isso a gente volta lá aos princípios quânticos, né? Por isso que é importante esse primeiro curso em abordagem quântica de leitura, porque se a gente volta aos princípios quânticos, né? A gente relembra aqui que tudo existe enquanto possibilidade até que seja observado, né? O átomo ele pode ser onda ou partícula até que alguém o observe, né? O que entendemos como Akasha, o éter, o superfluido, o campo, é uma malha atômica, uma rede que a tudo permeia e une eletronicamente, por onde o prana, que é a energia, se manifesta. Então, o Akasha é a base para que o prana se manifeste. E o prana é energia, né? É luz. Tudo está interligado por campos. Por isso que somos um. Nós temos campos específicos, né? Exemplo, né? Eu e a Eliette, a gente tem um campo específico de nós duas, onde está contida a informação sobre nós duas nesse campo, né? Se a gente pensa na turma aqui, a gente está criando um campo de informação que contém todos nós juntos, né? Então, olha só como já expandiu, né, a informação que a gente tem acesso. E esse campo ele vai se expandindo. Então, em volta de todos os campos, existe um campo maior, né, que a gente chama de Akasha. Nesse campo multidimensional não existe passado, presente e futuro separadamente. Tudo coexiste, tudo existe em possibilidades. O espaço-memória proposto por Nassim Haramein, ele é assim um ícone, né, dos cientistas da nova era,
que está trazendo muita informação, né? É muito interessante o trabalho dele, né? Então, ele pega o espaço-tempo de Einstein e ele transforma, né? Ele propõe, né? Com a nova teoria dele, o espaço-memória, né? Porque ele diz que sem a memória não haveria o tempo, né? Então, quando a gente pensa em a caixa, a gente está realmente lidando não apenas com o espaço-tempo, mas com o espaço-memória. Então, há memória ali, né? Há uma grande memória, né? Os registros acásticos, segundo o Nassim Haramein, são flutuações dessas impressões do Akasha, momentos pontuais do espaço-tempo de Einstein ou do espaço-memória de Haramein. Como tudo, coexistem possibilidades. Podemos atuar na observação de infinitas possibilidades, tudo é possível. Então, se a gente acessa um registro negativo, a gente pode atuar nesse registro, transformando para um registro positivo, tá? Veja só como é que essa premissa ela abre uma infinidade de possibilidades. Se a gente, na leitura, a gente acessa um registro para trazer informação, e a gente é o observador, e a gente observa o que aconteceu e traz aquela informação para o cliente, a gente começa a perceber como pode se desenvolver esse trabalho, né? E, na verdade, na multidimensionalidade, nós não temos limites. Então, qual o trabalho que a gente pode desenvolver? Como que a gente pode atuar, né? É ilimitado, é infinito. Então, cada um aqui vai receber as suas próprias informações. Cada um aqui vai ter abertura para campos, para novas tecnologias, para os mestres, né? Os mestres que te acompanham, com quem você se conecta e como é a conexão, né? É até interessante, né? Porque eu falei que essa semana eu entrei na frequência de Metatron, porque eu estava estudando sobre ele, né? Eu estava pesquisando sobre ele, buscando livros que eu confie, né? Porque a internet é um mundo de informação e muitas delas desconexas, né? A maioria repetitivas, né? E eu estou querendo me aprofundar nesse assunto do Metatron, né? Então, quando eu me proponho a estudar sobre Metatron, eu já estou abrindo o campo, né? Eu já estou estabelecendo uma conexão com o Metatron, né? Então, de onde vem essa conexão, na verdade? É de mim para ele, né? Então, as pessoas elas se confundem um pouco, né? Por que tem gente que não sente os mestres? Porque ela não está abrindo esse campo. Ele tem que ser aberto daqui para lá, e não de lá para cá. Daqui para lá, para que essa frequência possa atuar em nós. Mas a conexão, nós que temos que abrir, né? Eu nunca vi Jesus. Se conecta com esse campo, se conecta com o campo. A gente chama de Jesus, mas a gente sabe que Jesus foi um avatar e que o mestre é muito maior, né? Se a gente se conecta com esse campo, a gente vai trazer informações. E aí a gente vai vivenciar nestes momentos do espaço-tempo, novos registros maravilhosos, né, dessa conexão. Então, aqui está o Nassim Haramein. Os registros da caixa são flutuações de informação no vácuo. Memória quântica. O espaço-memória é um campo de informação, tá? Eu gosto de fazer a analogia do aparelho celular, né? Como se o nosso corpo físico fosse um aparelho celular, que nós temos as nossas memórias internas. Não sei até que ponto, porque isso também ainda não faz sentido na minha mente, tá? E nós estamos conectados a esse campo de informação maior, né? Que é a internet, né? Então, eu gosto sempre de dar esse exemplo, tá? Mas eu ainda não tenho embasamento para falar para vocês aqui se isso é a realidade, né? O que é a realidade, na verdade, né? Mas se nós temos realmente memórias internas, né? Porque nós temos o nosso DNA. O nosso DNA é como se fosse realmente um chip, né? Da nossa programação que vem com essas memórias internas, né?
Mas nós temos o nosso DNA também espiritual, e nós trabalhamos em outros níveis de consciência, acessando informações do espaço memória, né? Por isso que também a gente justifica como é que a gente acessa informações que não são nossas, né? Nós acessamos a informação do campo do cliente. Então, nós estamos acessando a memória do cliente, como é isso, né? Foi a partir daí essa minha observação, tá? Então, o espaço-memória, ele se assemelha ao de inconsciente coletivo do Jung, né? Do Carl Jung, que é um campo comum de informações, mas não se refere às memórias internas, ao subconsciente ou às memórias impressas mais as memórias impressas na malha, tá? Então, a gente não está trabalhando com as nossas memórias internas, mas estamos trabalhando com as nossas memórias, e quando eu falo memória, pode ser memória de futuro também, né? E isso buga muito a nossa mente, né? Porque, sim, nós temos memória de futuro. O que a Thaisa trouxe aqui para a gente, que ela viu a mãe dela morta na janela, isso pode ter sido um acesso a um registro de futuro, uma memória, do espaço memória do futuro, que ela trazendo essa informação, elas conseguiram, de alguma forma, curar essa cena, né? Que a gente vai trabalhar aqui hoje. Ela conseguiu curar essa cena, e essa cena ela não vai se acontecer no futuro, né? Por que a gente acessa futuro, né? Por que o pessoal faz previsões futuras? Não é para determinar o que vai acontecer, porque o futuro existe impossibilidade, mas nós podemos determinar o que a gente tem que mudar hoje para aquele futuro não aconteça, para que aquele futuro não aconteça uma outra possibilidade, né? Então, a gente está trabalhando, na verdade, com linha de tempo. Quando a gente trabalha com o espaço-memória, a gente está trabalhando com linhas de tempo. Nosso aparelho é um computador ligado à malha casca, recebe dados através dos nossos sentidos e traduz em realidade 3D. Aqui, o nosso corpo físico, ele tem sistemas, né? Ele tem sistemas próprios, e nós recebemos os dados de informação do externo, que passa através de nós, e nós transformamos em dados de realidade, né? Então, tudo que a gente vê no mundo externo é um dado de realidade. E aí a gente entra num assunto que é um assunto da holografia, né? Que muita gente acha que holografia é um negócio assim, né? É fora. Não, nós vivemos num universo holográfico já. Porque se tudo que a gente vê como realidade, na verdade, existe a partir da nossa observação, do que entra em nós, porque a realidade para mim é uma coisa, e na minha casa, as outras pessoas, elas têm outras realidades, né? E nós vivemos no mesmo lugar, nós captamos as mesmas informações, basicamente. Mas entra em mim de uma forma, então é como se fosse tudo que é externo, né? Tudo que é externo a nós, entra em nós pelos nossos sentidos aqui na 3D. Só que quando a gente fala em outras dimensões, a gente está falando em outros sentidos, né? Por isso essa questão da visualização. Ah, eu não consigo ver nada. Por que você não consegue ver nada? Porque ninguém vê nada. Ninguém vê nada. Não existe isso de você ver nas outras dimensões. O que você está fazendo é captando as informações, elas passam pelo seu aparelho e elas são projetadas na sua tela mental. Assim como acontecem com as memórias, com as lembranças. Então, na verdade, a gente não... O trabalho, ele não é ver, né? A gente não vai ver com os olhos da matéria, como a gente vê aqui. E mesmo com os olhos da matéria, o que é a visão? A visão é a luz que incide nos objetos e entram no nosso sistema, e a gente que faz a tradução na nossa tela mental para que ela forme a materialidade, né? Nosso aparelho é um computador ligado à malha casca, recebe dados através dos nossos sentidos, traduz em realidade 3D. Cada parte do corpo humano possui receptores e guarda informação. Nosso coração guarda memórias, é o saber de cor, né? O saber de cor, o que é? São as memórias em carga emocional, as nossas conexões com o espaço memória de registros carregados de carga emocional. Quando a gente topa com uma pessoa na rua e a gente sente aquilo assim, essa pessoa, não sei, sabe? Ela é ótima, mas bateu para mim. Por quê? Porque o seu coração, ele carrega uma carga emocional ligada ao campo dessa pessoa,
né? Então, a gente tem esse saber de cor, né? Nosso coração, ele tem neurônios, como o nosso cérebro, ele pode ser considerado um segundo cérebro, né? Então, quando a gente fala em neurônios, a gente está falando em sinapses atômicas, né? A gente está falando em átomos, energia, porque um corpo físico, que a gente fala muito que está na 3D, o corpo físico sem a ânima, ele não é uma pessoa, né? Ele é um corpo morto. Quem já teve a oportunidade de ver um cadáver, né? Não tem ânima, né? Ele é apenas uma matéria inanimada, assim como um outro objeto, só que é uma matéria orgânica, né? Que vai se decompor. Por quê? Porque o que mantém aquela matéria unida é essa sinapse, essa energia ânima que a gente traz, né? É uma consciência energética, né? Isso pode ressoar, nos conectamos ao campo de informação de determinado registro, isso pode ressoar em cada órgão, tecido, célula, molécula e átomo. Ao trabalhar registros, atuamos, anulamos ou estabelecemos determinadas sinapses que nos levam a eles como fios condutores energéticos. Então, o cliente chega para você, eu tenho muita dor na perna, né? Você entra na frequência da dor na perna, você se conecta com aquela frequência, você vai estar estabelecendo uma sinapse, porque tudo é atômico. E aí você vai ser levado àquele registro, àquele momento. O que aconteceu com essa perna? Se aqui nesse nosso plano, nessa nossa dimensão, nada aconteceu com aquela perna, de onde vem aquela sensação? De onde vem? Aí você vai acessar um registro, que a pessoa desencarnou com a perna presa debaixo de uma pedra, né? Eu estou dando exemplos, tá, gente? Estou dando exemplos. Então, a gente estabelece sinapses através da malha cástica, através do prana, através da energia. A gente viaja para aquele dado de informação, né? A gente acessa dessa forma. A gente se conecta. Quando a gente faz leitura para um cliente, a gente está se conectando com o campo do cliente e, a partir das questões dele, e quando são questões de doença, por exemplo, essa sinapse é muito facilitada, porque ela está reverberando, ela está vibrando de uma forma negativa, forte, né? Então, você acessa rapidamente esse momento. Eu gosto de imaginar que nós estamos ligados por fios energéticos, né? Então, você imagine a malha casca, aquela imagem da Cosmic Web, né? Que eu não trouxe aqui hoje, deveria ter trazido, mas esqueci. Aquela malha, né, que nós trabalhamos no curso de leitura, você imagine aquela malha, são vários fiozinhos de energia passando por aí, né? Então, você imagina que do seu coração, ou dependendo da questão que você esteja experimentando, por exemplo, da perna, imagine que da sua perna sai um fio de energia que te liga naquele registro, né? Isso facilita muito a conexão, porque aí a gente direciona a nossa observação de novo, nada existe fora da nossa observação. Por isso que estudar é importante, porque a gente sabendo mais as coisas, pesquisando mais, a gente está abrindo esse campo, né? A gente está fazendo essa sinapse dentro de nós. E aí a gente começa a identificar esses fenômenos que acontecem. Em estados de supraconsciência, podemos fechar frequências e abrir novas conexões, e isso só acontece na quinta dimensão. Então, a quinta dimensão é a quinta dimensão da nossa consciência, tá? Todas as dimensões já existem. A quinta dimensão é a quinta dimensão da nossa consciência. As dimensões são camadas da realidade que coexistem simultaneamente. Isso aqui eu estou trazendo para relembrar, tá? As camadas identificadas por nossa consciência nesta atual realidade denominamos como terceira e quarta. Então, a gente vive num mundo, aqui o mundo físico, é um mundo tri e quadridimensional. O tri é a matéria, né? Mas é a matéria inanimada, né? E
a quarta dimensão da nossa consciência é a nossa ânima, é o nosso movimento, porque sem movimento nós não existimos, né? Não existe nada sem movimento. Então, a gente vive, na verdade, num mundo que o pessoal fala muito, aqui na 3D, aqui na 3D. Nós não estamos na 3D, nós estamos na 4D já, né? Porque a gente está trabalhando a nível físico, mas a gente também está trabalhando a nível movimento, tempo, tá? Que é a quarta dimensão. A quinta dimensão, a gente já acessa um outro patamar da nossa consciência. A gente acessa a dimensão das variáveis, das possibilidades, né? Então, a gente acessa registros por isso, porque eles existem no espaço-memória, nestas variáveis a qual a gente está conectado. A dimensão das possibilidades na qual podemos acessar passado, presente e futuro e todas as possibilidades da mente cósmica, que é o Akasha. Para cada dimensão, atuamos em um corpo distinto. Na quinta dimensão da nossa consciência, atuamos em eu superior junto aos mestres em supraconsciência, em estados de supraconsciência. O trabalho é possível ser feito em vigília? Não, a gente não trabalha em vigília, né? Em vigília, nós estamos aqui na 3D, 4D. Quando a gente se propõe a expandir a nossa consciência, a gente vai trabalhar na quinta dimensão. Mesmo que pareça que você está em estado de vigília, você não está. O lance é que você provavelmente já aprendeu como se colocar em estado alterado de consciência, e como as ondas são flutuantes, nós podemos, achando que estamos aqui, nós podemos acessar outros momentos do espaço-tempo. Aqui eu coloquei a águia, né? Porque a águia ela simboliza o nosso eu superior, né? É um animal que voa mais alto, né? O grande espírito, né? Então é um animal que voa mais alto e faz essa conexão. Então ela simboliza, é um arquétipo que simboliza o nosso eu superior. Todas as dimensões já existem, coexistem, trazemos consciência de acordo com a nossa capacidade de expansão. Eu aqui, no meu trabalho, né, eu me restringo a 7 dimensões, tá, gente? Na física, eles já... Claro que na literatura, a gente vai ver que cada um vai falar uma coisa. Existem 11 dimensões, existem não sei quantas dimensões, né? Eu já vi 64 dimensões, por isso que eu fico brincando. As dimensões são infinitas, né? A gente está em um lugar, entre aspas, que as dimensões elas se multiplicam, né? A gente está num jogo de espelhos, né? Então não existem tantas dimensões X, não, as dimensões nem há essa necessidade, na verdade. Então eu me restringo aqui às 7 dimensões da realidade. Por quê? Porque nós temos 7 corpos, né? Se lembra da teosofia do Saptaparna, que diz que tudo na natureza existe em um número 7, né? São 7 corpos, são 7 chakras, e para mim são 7 dimensões, tá? São 7 raios cósmicos, né? Veja só, né? Então, tudo que no nosso mundo, a gente vai estar trabalhando com o número 7, né? Então, para mim, a nossa consciência, ela tem esse limite das 7 dimensões. É claro que se você está em acesso ao Akasha, você não vai saber em qual dimensão você está. E nem é necessário, né? Nem é necessário isso. Todos os veículos, temos veículos específicos para cada dimensão e atuamos muitas vezes de forma inconsciente. Então, nós temos 7 corpos, né? Aqui nós estamos usando o nosso corpo físico, nosso corpo mental, nosso corpo emocional, nosso corpo energético, mas nós temos os corpos, que é o chamado da tríade superior pela teosofia, né? Que são os corpos que nos ligam realmente à fonte. Então, o nosso quinto corpo é o nosso eu superior. De novo, o esquema dos corpos sutis, tá? Que também está no primeiro curso. O nosso quinto corpo seria o nosso eu superior, o nosso Manás, que faz a ponte com o Atma Budi. O corpo, a 6D, que a gente vai estar trabalhando aqui hoje,
é o nosso corpo búdico ou crístico, tá? É o nosso Cristo interno, que só tem um acima, que é o próprio corpo átmico, é a nossa mônada, né? Então, a gente vai sair do quaternário inferior para o eu superior, do eu superior para o nosso corpo búdico ou átmico, ou crístico, tá? Então, a gente vai estar realmente trabalhando na fonte do nosso sistema. Nós vamos estar trabalhando na consciência cósmica. Então, aqui está a quinta dimensão, que seria o nosso quinto corpo, e a sexta dimensão, que seria o nosso sexto corpo, nosso corpo búdico ou crístico. Relembrando que o Akasha ele é chamado de quinta essência, né? É o quinto elemento. Para os antigos, né? Para a filosofia oriental, nós temos 5 elementos, né? Isso é relembrando o curso, tá? Para que faça sentido. Então, nós temos a água, o fogo, a terra e o ar, e o quinto elemento, que é o próprio éter, que é o Akasha, ao qual esse quinto elemento, ele une e ele materializa tudo. Tudo só consegue se manifestar aqui nesse plano através dessa grande malha. Os registros são momentos pontuais do espaço-tempo ou espaço-memória, porque tem muita gente que me pergunta assim, eu fiz a meditação, eu fui para o gramado, né? O nosso gramado que a gente trabalha muito, eu fui para o gramado, eu vi um mestre, eu vi um animal de poder e tal. Eu acessei registros? Nesse caso, não, né? Por quê? Porque os registros, eles são momentos pontuais, né? Você acessou o Akasha, você acessou a multidimensionalidade, você acessou a quinta dimensão, ou a sexta, né? Mas você não acessou um registro, porque o registro é uma coisa, é um ponto específico na malha do espaço-memória, tá? Podemos acessá-lo em 5D, que é no nosso quinto corpo, e podemos modificá-lo em 6D, a sexta dimensão da nossa consciência. Então, nós estamos dando um salto quântico aqui. A quinta dimensão da consciência, a gente acessa, traz informações, a gente observa, a gente investiga, mas na sexta dimensão, a gente pode atuar mesmo, né? Enquanto consciência crística ou búdica, dependendo da sua linha de pensamento, né? Lembrando que Buda quer dizer iluminado, né? Cristo era um Buda, né? Então, o nosso sexto corpo da consciência, que muita gente aqui, acessando a quinta dimensão, já está expandindo a consciência para a sexta dimensão. Já está trabalhando na cura de forma inconsciente. E agora, a partir desse curso, você vai trazer consciência desse processo. Então, aqui a tabelinha, né? A 3D, que seria o nosso corpo físico, estado de vigília, ego, personalidade, quaternário inferior, mente inferior, frequência beta, é a frequência da vigília, né? A quarta dimensão, corpo astral, estado meditativo, espírito, quaternário inferior ainda, frequência alfa, são as frequências da meditação. A quinta dimensão, corpo mental superior, nosso eu superior, observação, tríade superior, ponte ao Atma Budi, frequência teta, frequência do Theta Healing. Sexta dimensão, nós vamos estar trabalhando com o nosso corpo búdico ou crístico, é a dimensão da manifestação, da cocriação, em tríade superior, em frequência gama. Então, aqui de novo a tabelinha das ondas cerebrais, das frequências, né? Em ondas, né? Então, a frequência gama, o que é a frequência gama? É a superconsciência ou supraconsciência, tá? É uma frequência muito mais elevada, tá? Quando a gente trabalha em cura, a gente está trabalhando em frequência gama, a gente está trabalhando na cura na frequência dos superpoderes, dos milagres, né? É a mais alta atividade mental.
Então, aqui estão as ondas gama, que é a nossa ativação do dia de hoje, tá? Elas são chamadas pelos americanos de aha waves. Aha, né? Tipo insight, tipo eureka, né? Ao realizar o trabalho de cura na caixa, estaremos vibrando em frequências de onda gama, que são 10.000 vezes mais fortes que a luz. As ondas gama, elas têm, como tudo no nosso sistema, o yin, o yang, né? O tal, tudo tem a sua potência espelhada em positiva e negativa, né? Então, a frequência gama não é diferente. O negativo da frequência gama é a frequência da rádio, né? Da rádio, do raio-x, por exemplo, né? Então, essas frequências, elas são prejudiciais à nossa saúde, mas nós estaremos trabalhando essas frequências de uma outra forma, em um ambiente multidimensional. Essas frequências para o nosso corpo físico aqui, elas são prejudiciais, mas quando a gente está falando em corpo búdico, que é o corpo que a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar trabalhando em um outro nível, né? Então, é a frequência da manifestação, dos superpoderes, da cura, dos milagres, dos insights, do samadhi, que é o mais alto grau da meditação, do eu superior, e aí a gente inclui aqui o sexto corpo, que é o nosso Atma Buddhi. Nós atuando em eu superior, nós já podemos nos perceber como o nosso eu mestre, né? Nós estamos no mesmo patamar dos mestres ascensionados, que a gente chama de mestre ascensionado. Nós estamos trabalhando na dimensionalidade de uma forma horizontal, junto aos mestres, né? Então, normalmente, parem para perceber isso. Quem é o seu eu superior, né? Tente entrar em contato mais profundo com o seu eu superior. Compreenda quem você é nessas outras dimensões. Como você está vestido às vezes, né? Esses pequenos detalhes que a gente passa batido, né? Vai te trazer mais poder pessoal, né? Outro dia eu estava vendo alguém falando que não existe poder pessoal, existe poder divino, né? Sim, é o poder divino em nós, né? Em nós, tá? Então, nós vamos estar trabalhando no Atma Buddhi, tá? Em amor incondicional, na luz divina, que é o que a gente chama de luz divina. Essas ondas transformam e restauram o nosso DNA em GNA. A gente vai falar sobre isso depois, tá? Nós temos o nosso DNA, né? De 12 telômeros, a gente vai falar sobre isso. Originalmente em 12 telômeros, e a gente está fazendo o trabalho de restauração desse DNA, atuando em supraconsciência, de forma consciente, nos processos de cura e reprogramação na fonte do sistema. Então, aqui na 6D, na quinta D, nós trabalhamos em eu superior, junto às equipes de cura e tudo. Na 6D, nós estamos trabalhando em um nível acima na egrégora, né? Em um nível acima na hierarquia. Nós estaremos trabalhando enquanto consciência crística, né? Que a gente ouve tanto falar, né? O Cristo interno, né? Nós estaremos trabalhando nos registros enquanto esse Cristo, né? Que somos parte também, né? Somos um fractal dele, né? Então, a gente vai estar trabalhando nesta sexta dimensão enquanto Cristo interno, que é a nossa alma divina, o nosso corpo búdico ou crístico. Na sexta dimensão, a sexta dimensão é o conjunto das variáveis da 5D. Se na 5D nós acessamos outras possibilidades de registros, se na 5D nós acessamos possibilidades de registros que estão reverberando no campo do nosso cliente, na sexta D nós estamos acessando, nós estamos no nível de todas as possibilidades juntas, tá? E aí depois eu vou trazer para vocês a analogia do jogo, né? Do PlayStation, que eu brinco, que eu faço essa analogia, que normalmente eu dou essa analogia na aula de hipnoterapia, tá? Só que eu estou querendo que no curso de hipnoterapia eu vou fazer um en passant também do mesmo material,
mas eu estou querendo focar mais na parte prática, né? Na parte realmente de como atuar em hipnoterapia, né? Então, a sexta dimensão é um conjunto de todas as possibilidades da quinta dimensão. Então, se na quinta dimensão a gente acessa outros momentos do espaço-tempo pontuais, na sexta dimensão a gente vai estar acessando todos os outros momentos do espaço-tempo, podendo, então, atuar, né? Atuar nesse universo, né? Então, na sexta dimensão, eu não sei se alguém já experimentou aqui de acessar um registro e você, às vezes, se vê em primeira pessoa, às vezes você se vê de cima, às vezes você se vê de lado, de fora. Nós temos, assim, né? Porque é o olho que tudo vê, né? Nós estaremos atuando enquanto esse olho que tudo vê, podemos enxergar a cena, entre aspas, de vários ângulos, não apenas mais de um ângulo só, tá? Então, a quinta dimensão, por isso que, assim, quando a gente começa a trabalhar em quinta dimensão, há um caminho natural para a sexta dimensão, né? Mas a gente tem que trazer essa consciência aqui para a gente, para que a gente consiga atuar de uma forma consciente, sabendo o que a gente está fazendo, né? Então, é a frequência gama, a frequência dos insights, cocriação, manifestação, cura, milagres e superpoderes. Não trabalhamos sozinhos, né? Olha só a galera, né? Em quinta dimensão, nós vamos ver os mestres nessas roupagens, né? Nessas roupagens humanas, né? Às vezes nem tão humanas assim, né? Mas nós vamos ver uma roupagem que nós possamos identificar, né? Porque os arquétipos existem para isso, para identificar em nós determinadas frequências, né? Tudo é frequência. Essa imagem é linda, né? E nós estamos aqui, tá? Nós estamos aqui também. Vou botar aqui uma carinha, ó, de cada um aqui. Então, então, se a gente trabalha em superpoderes, quem somos nós? Quem somos nós na sexta dimensão, né? Vamos criar esse avatar. Lembrando que a realidade só existe conforme a gente a observa. Então, vamos criar um eu mestre com superpoderes, né? Vamos nos imaginar como esse eu mestre. É. Então, para trazer consciência, né? O que são superpoderes? Eu sei que é meio maluquice, é palhaçada minha, mas é a verdade, né? Mas é a verdade. Então, vamos parar esse sistema todo essas sensações todas que o sistema nos propõe de sermos pequenos, não merecedores. Precisamos estar na escassez, precisamos estar sempre, né, como vítimas, né? Doentes, vítimas e tudo. Vamos sair dessa frequência e vamos trazer consciência de que se nós atuamos em sexta dimensão, nós estamos atuando junto à fonte, nós temos superpoderes. E a gente traz para cá também, para a matéria também, tá?